Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fixar aqui na tela aqui os textos. Eu já inicio. Eu vou falar sobre a questão da Santíssima Trindade, né? É um dos temas bem complexo, né? Tem bastante texto, bastante referência de vários capítulos, né? Vários capítulos, vários versículos, mas todos eles sempre direcionando na mesma direção, ok? Vamos lá, vamos começar aqui por Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vê aqui já na criação, Deus e o Espírito Santo já aparecendo logo no início. Então você vê que Deus já estava no princípio. Assim como está lá em João capítulo 1, né? Mas eu vou discorrer lá uma outra oportunidade, para não sair do foco aqui, né? Vamos lá. No mesmo capítulo, lá no versículo de número 22, está assim, ó. E disse Deus, façamos. Veja que essa palavra aqui, ela está no plural, não no singular. Que existe só um Deus, de fato. Só que quando ele cita a questão do S, quando ele entra, não é a regra do português. Quando cita a questão do S, significa vários. Não é que tem vários deuses, é que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas unânimes. O que significa três pessoas distintas, mas ambas elas direcionadas no mesmo propósito? Veja que Deus é o Criador, o Senhor Jesus Cristo participa da criação e o Espírito Santo de Deus é o que trabalha nas coisas. Clareando mais, né? Gênesis capítulo 3, 22 diz assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Não é isso? Sabendo o bem e o mal, pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Veja nesse capítulo aí, ó, que já logo os três aparecem aí. As três pessoas da Trindade. Veja que o Espírito Santo de Deus está movendo sobre as águas. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Os três estão participando ali. Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas unidas no mesmo propósito, mas distintas. Cada um tem as suas funções, tem as suas características. A característica do Espírito Santo é guiar as pessoas até o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus. Está no Novo Testamento isso aí. Está assim lá no texto. E o Espírito e a noiva dizem... O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? São as pessoas que formam a igreja, o conjunto. Dizem, vem Maranata. A função do Espírito Santo é guiar as pessoas até o Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo apresentar essa pessoa até Deus. Essa é a função dele. Então sempre quando aparece o S, ambos já diz logo, né? Plural. Ok? Vamos lá. Gênesis capítulo 11. Olha que coisa. Verso de número 5 em diante, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade, né, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua.
e isto é, que começam a fazer, aí agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer, né? Verso de número 7, ó. Eia, desçamos. Tá vendo? Então ele começa falando um no plural, né? No singular, e depois ele vai pro plural. Se os judeus tivessem se atentado para isso aqui, eles teriam notado logo de cara de que essa parte do texto estava falando do Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá no livro de Apocalipse ele fala: eu sou o princípio, o alfa, o ômega e o fim, não é isso? João capítulo 1 vai falar a mesma coisa. E o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo significa o quê? O verbo se fez carne. O verbo ali significa palavra. Significa que as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. Ou seja, Deus pronunciando e as coisas passando a ter a sua existência. Dentro do significado bíblico, dentro do entendimento bíblico, é isso. Vamos lá. Olha o Salmo de 110, 1. E disse o Senhor ao meu Senhor, S maiúsculo, S maiúsculo. Toda vez quando começar E maiúsculo, e D maiúsculo, e S maiúsculo, ele está se referindo a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Vamos lá. Continuar aqui. Olha Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, tá vendo? S maiúsculo, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Tá vendo? Primeiro ele começa no singular, depois ele vai por plural. Você vê a atuação do Espírito Santo já desde a criação. Ambos três participaram da criação. O homem é uma tricotomia. Significa que ele tem corpo, alma e espírito. Eu vou deixar esse tema para uma outra ocasião, né? Um outro estudo. A mesma coisa se é Deus, que se um homem não tivesse um espírito, como é que o Espírito Santo viria habitar nele? Mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Eu só para abrir um entendimento. Eu não vou colocar tudo aqui, senão ia ficar muito extenso. Então nós vimos já Gênesis, Salmos e Isaías. Aí agora vai entrar o Novo Testamento. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus tem a característica dele: ninguém vai até Deus se não passar por Jesus Cristo. Olha que reflexão profunda dentro das Escrituras. Jesus disse assim, abre aspas: todos que meu Pai me der e vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que Jesus quis dizer com isso? Que é através do Espírito Santo de Deus que as pessoas chegam até Jesus Cristo. É a atuação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e leva ela a exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vê que coisa profunda? E é o Espírito Santo de Deus que trabalha por esse intermédio. E aí o que acontece? O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, leva a pessoa a aceitar o Senhor Jesus Cristo, a invocar o nome do Senhor para poder ser salvo. E através de Jesus Cristo, Jesus estando à direita de Deus, intercedendo por nós, ele apresenta a nós até Deus. E aí o que acontece? Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo.
Jesus é filho, o Espírito Santo é o corredentor que faz a obra da redenção. Isso aí vai estar mais para frente dentro dessa temática aí. E aí o que acontece? Nós se tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Aí Jesus passa a ser nosso irmão e nós passamos a ser filhos de Deus. Fantástico, né? Vamos lá. Eu já li aí Mateus 28:19, Mateus 3:16 e 17. Olha que coisa incrível. Isso aqui é fantástico. E saindo Jesus, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que os céus abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho, F maiúsculo, amado a quem me comprazo. Veja que coisa interessante isso aqui. Jesus está sendo batizado, as pessoas estão ali, Mateus registra, viu o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou em forma visível a olho nu. É isso que está no texto. E repousou sobre Jesus. Olha lá no verso de Mateus 3, no verso 16. Tem a parte A, a parte B. A parte B, daí para frente, da vírgula lá. E saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus ficou aberto aquele dia. E viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Isso é um mistério profundo. E ainda vê a voz do céu. Tá vendo os três, a atuação de novo? Onde as três pessoas aparecem. Cada um tem as suas funções. Tem as suas características. Quer ver? Você sabia que o Espírito Santo de Deus se entristece? Se alegra? Eu vou citar duas referências bíblicas. Uma do Novo Testamento e uma do Antigo. Quando o salmista peca, lá no Salmo 51, abre aspas. Deus torna a dar-me a alegria da salvação. A alegria só é possível através do Espírito Santo. É por isso que ele diz, não retire de mim o teu Espírito. Não se entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Significa que o Espírito Santo de Deus se alegra, também como ele entristece. Você vê que os três, ele aparece logo na criação. Façamos o homem, Jesus está ali. O Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, o Espírito Santo. E Deus criando todas as coisas. Que você já, logo no Mateus capítulo 3, você já vê logo os três. Aí alguém vai perguntar assim, mas por que ninguém viu a Deus? Eu vou deixar o último capítulo da Bíblia para poder encerrar esse vídeo aqui. Vamos lá. João 14, 26. Tá assim lá, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aí ele está falando do Senhor Jesus Cristo. De novo. Você vê que coisa? Então veja que o Espírito Santo, ele já esteve trabalhando o tempo todo no Antigo Testamento. Só que aí, quando Jesus diz assim, ó, rogarei ao Pai, enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre, significa que a atuação do Espírito Santo já trabalhava no Antigo Testamento. Só que ele saía da pessoa e entrava. Mas como assim, Luiz? Tá falando de heresia? Não. Dá uma prova bíblica. Lembra de Sansão? Quando Sansão tem o cabelo cortado lá e o Espírito do Senhor se retira de Sansão, e aí no final da vida dele ele se arrepende e o Espírito Santo volta. Você vê que coisa?
Só que no Novo Testamento não. Uma vez que a pessoa é selada com o Espírito Santo, para sempre. Só que aí tem a questão. Se a pessoa endurecer o coração, ela se afastar do caminho do Senhor, ou entrar numa questão de apostasia, ou seja, algum pecado grave assim, que vai fazer o Espírito Santo se retirar da pessoa, tem como isso acontecer? Tem. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um caminho sem volta. Eu vou deixar isso para gravar numa outra aula. Só estou falando só para dar um entendimento aqui. Só para abrir um pouco mais a mente. Então, quando Jesus ele sobe ao Pai, ele roga ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo. Vamos lá. E vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E o Espírito Santo da verdade vos ensinará tudo. Você vê a importância quando uma pessoa entra para alguma denominação para poder congregar? O que ela deve fazer? A Bíblia tem a recomendação para isso. Provai se os espíritos procedem de Deus por causa de quem? Dos falsos mestres, falsos ensinadores. E isso significa o quê? Que nem todo mundo ensina a verdade. Biblicamente, assim, um aprofundado mesmo, difícil. As heresias hoje elas estão escancaradas. E as heresias, ela, em vez de ajudar a pessoa a se aproximar da fé, ela faz o oposto, ela afasta. Porque aí vai entrar sobre a questão de doutrinas de homens, aquilo que eu gravei no estudo anterior. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aí depois. Sobre a advertência acerca das falsas doutrinas, eu postei uma cópia desse estudo lá no canal do YouTube. Então, tem as doutrinas bíblicas e tem as falsas doutrinas. Falsas doutrinas, ela acontece o problema das distorções. Tem alguns movimentos por aí que nega a Santíssima Trindade. Aí tem pessoas, né, que fazem aquelas indagação absurda. Ah, mas a Trindade não tem esse nome na Bíblia, tal, etc, né? Aí outros falam que é ensinamento não sei de quê, não sei o que lá. Só que ela não consegue classificar. Ela não consegue compreender isso. A Santíssima Trindade, ela entra na teologia cristã para se chegar ao entendimento. Não é uma coisa difícil de se entender. Aí tem pessoas que vão falar assim, não, mas só existe um Deus. De fato, é só um Deus. Mas Jesus e o Espírito Santo estão presentes. Vamos continuar aqui. Atos 20, 28. Olhai por vós mesmos e por tudo, né, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos te constituiu bispo para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O plano da redenção. Olha os três aparecendo de novo aí, ó. Então sempre você vai ver isso claramente dentro dessas passagens da Bíblia, né? Em Atos 20, 28, entre outras referências que eu já citei para cima aí. No título do vídeo eu deixei a lista de textos lá também, você pode estar conferindo também. Quer ver? Vamos ver outro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6. Olha aonde os três aparecem de novo. Ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, em maiúsculo, é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, S maiúsculo. Há diversidade de operações, mas o Deus, D maiúsculo, que opera tudo em todos. Os dons só é possível receber através do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Percebeu a atuação dos três de novo? Jesus vem para abrir o plano da redenção da salvação. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Deus faz todo o preparativo e o Espírito Santo é que guia e rege a humanidade. Incrível, né?
E tem pessoas que tentam desconstruir isso aqui de qualquer forma. Tem uma denominação por aí que fala que Jesus é uma criatura. Não. A Bíblia deles, né, é adulterada. A Bíblia deles está escrita assim. Eu já tive a oportunidade de ler já uma tradução reescrita. E no princípio, tá lá em João capítulo 1, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era um Deus, com D minúsculo, rebaixando a divindade e a deidade de Senhor Jesus Cristo. Toda vez que atacar a deidade de Jesus, atacar a divindade de Senhor Jesus Cristo, já desconstrói tudo que está na Bíblia. Em Efésios capítulo 2, ou é Filipenses, ele vai falar assim, tá lá no texto, eu não vou me recordar agora se é Efésios 2 ou se é Filipenses 2. Deixa eu dar uma consultada rápida aqui. Vamos ver se é Filipenses 2,6. É, Filipenses 2,6. Está assim lá no texto, ó. Abre aspas. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, tomar o lugar de Deus. Aqui está falando de Jesus. Jesus é Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ter lido o pensamento das pessoas, não poderia ter realizado milagres, não poderia ter ressuscitado as pessoas. Não poderia ter recebido adoração, porque o Senhor Jesus Cristo recebeu adoração. Quer ver? Está na Bíblia isso aí. Está nos Evangelhos. Eu não vou me lembrar o capítulo, mas está assim lá no texto. E a mulher ungiu o cabelo, ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo e enxugou com os cabelos, enquanto ela chorava. Aí a prova clara de que Jesus é Deus. Porque ele também recebe adoração. E a pessoa do Espírito Santo, ela exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo e leva as pessoas a adorar o Senhor Jesus Cristo. Se eu coloco Jesus como criatura, eu desconstruo isso que está dentro da Bíblia. E aí o que eu faço? Eu nego a Santíssima Trindade. Aí já era, ele quebrou a Bíblia toda. Isso é um perigo. Porque sem atuação... Olha só, vou falar uma coisa aqui que é muito forte. Dá para estudar as Escrituras sem o Espírito Santo. Eu vou falar por quê. Dá para se reunir sem o Espírito Santo, sem Jesus estar no meio. Só que aí você vai pensar assim, né? Mas essas pessoas parecem que pregam uma coisa tão boa, né? Mas o Espírito Santo de Deus está no meio. Porque onde tem heresias, onde tem a desconstrução, onde tem a negação da divindade, quer ver? Está em Colossenses 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Deus e homem unidos em um corpo. Se você nega isso, você desconstrói a Bíblia. Acabou. Vamos ver outros textos. 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Olha aí de novo. As três pessoas. Então a função do Espírito Santo é reger o destino do ser humano, caso ele receber Jesus como seu Salvador. É porque o Espírito Santo ele faz a função de convencer o homem do pecado e da justiça, leva até o sangue do Senhor Jesus Cristo para ser purificado através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e recebe o Espírito Santo de Deus dentro da vida dela. Viu a atuação dos três? São três pessoas distintas, unidas no mesmo propósito. Incrível, né? Vamos ver outros textos. Efésios 4:4. Está assinado no texto. Há um só corpo. Esse há um só corpo, fecha aspas aí, eu quero explicar esse pedacinho. Quando ele diz assim, há um só corpo, que significa que todos que aceitar o Senhor Jesus Cristo e ter as características dos frutos do Espírito Santo, se torna um só corpo, independente da denominação. Agora vamos lá, sobre a questão de independente da denominação, significa que tem denominações por aí
que não ensina as coisas de Deus, distorce. Então, tem várias denominações. Tem um monte espalhado para tudo quanto é lado. Tem as verdadeiras e tem as falsas. Só que aí não é a questão do nome da instituição. Tem a ver com as pessoas que estão dentro da instituição. Isso significa que tem pessoas verdadeiras e tem pessoas... Você já viu aquela teoria que fala assim, ó? Placa não salva ninguém, mas os ensinamentos por debaixo da placa, você vai definir. Se o ensinamento realmente está sendo bíblico ou se está sendo contrário às escrituras. Uma verdade absoluta. Os falsos mestres, tem falsos mestres que é formado em teologia. E aí que deve se tomar o cuidado. Eu ia citar o nome de uma pessoa aqui, né? Eu vou citar só a primeira letra. Começa com R. E o sobrenome tem S. Pronto. Só isso aí. Não é uma questão de estar falando mal, tá? As pessoas têm que entender o seguinte: quando se está falando mal e quando se está falando a verdade. Ok? Então, guarda essas duas questõezinhas aí. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. De novo, citou os três. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro texto. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências e das vossas obras mortas, para servires ao Deus vivo. Ó, de novo, ele falou os três. Vamos no livro de Apocalipse e eu vou fazer uma outra citação bíblica para poder encerrar esse vídeo aí. Os outros estudos eu vou deixar para uma outra oportunidade. Se você quiser abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 5, tem uma coisa inusitada ali. Vamos ler um pouquinho. Apocalipse capítulo 5. Vamos começar pelo título do texto. Vamos lá. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. Aqui o Cordeiro está falando do Senhor Jesus Cristo. Verso de número 1. E vi na destra do que estava... presta atenção nisso aqui. Vi na destra do que está sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aí está falando de quem é? O Senhor Jesus Cristo. Agora, olha que coisa incrível. Segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Quem está sentado no trono? Estevão está sendo apedrejado. Olha que coisa inusitada. Estevão está sendo apedrejado, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Ele vê uma coisa inusitada. Ele olha para o céu, estando cheio do Espírito Santo. Ele vê a glória de Deus, né, sentado no trono, e o Cordeiro em pé. E Jesus em pé, à direita de Deus. Pronto para receber a alma de Estevão. Vem, Estevão. Vou te recolher para casa. Ele vê quem no trono? Deus. É o que acontece em Apocalipse capítulo 5. Então, no futuro, as pessoas vão ver a Deus. Aí você vai falar assim: mas por que ninguém consegue olhar para Deus agora? Porque quem olha para Deus agora morre.
Você viu que até Moisés passou por essa experiência? Moisés foi olhar diretamente para Deus, falando: não olha para mim que você morre, por causa da santidade de Deus. Agora, quando você tiver um corpo transformado na glória, se estiver lá em cima, aí a questão vai ser outra. Só quando aconteceu o processo da ressurreição, no dia do arrebatamento. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a... Que coisa! Deus está no trono. Meu, olha para você ver como é que a Bíblia é fantástica. Deus é tão grande que a Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é descanso dos pés. Só como é que um Deus tão grande assim cabe dentro da gente, né? Deus é incrível. As coisas de Deus tem coisas assim que chega a ser quase impossível para você conseguir decifrar. E a mente humana comum, sem ter discernimento do Espírito Santo, ela não consegue compreender as coisas de Deus. É por isso que tem algumas pessoas, não são todas, que não conseguem entender a Santíssima Trindade, que são três pessoas distintas, né? Separadas umas da outra, mas unidas no mesmo propósito de igualdade. Nenhum se coloca acima do outro, só que os três têm as funções. O Espírito Santo convence o homem do pecado, justiça e juízo, leva até o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo apresenta a pessoa para Deus. E aí, tornamos filhos de Deus através da doação do Espírito Santo, que nos leva até o Senhor Jesus Cristo. E eu encerro aqui. Deus abençoe. É lindo demais, né? Vale a pena lutar para ir para casa, viu? Vale a pena mesmo. Você que está afastado, você que não é cristão, você tem a oportunidade de voltar para os braços do Senhor Jesus Cristo, né, como filho pródigo, e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aqueles que não são cristãos, no caso, né? Deus abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.